Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais um dia de vida que o nosso maravilhoso Deus nos concede, para que possamos desfrutá-lo na presença dEle, com queridos irmãos e irmãs em Cristo, e é uma grande alegria, como sempre existe, quando o povo de Deus se reúne, para que possamos bendizê-lo, exaltá-lo, adorá-lo, com hinos tão maravilhosos quanto estes, e adorando a esse Deus que é bendito para todos sempre. Amém, meus irmãos? Eu quero convidá-los nesta manhã, neste culto de ceia, para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19 e nos versículos de número 1 a 10. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Eu quero meditar nesta manhã com os irmãos sobre o tema Um pequeno homem que se encontra com o grande Salvador. Amém? Um pequeno homem se encontra com o grande Salvador é o tema da nossa reflexão nesta manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos coletores de impostos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com regozijo. E todos, vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para hospedar-se com um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se extorquir alguma coisa de alguém, devolverei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer por esta palavra maravilhosa e vamos pedir a esse Deus gracioso que venha falar ao nosso coração e que venha transformar a nossa vida nesta manhã, tanto quanto Ele o fez, transformando a vida deste homem, cuja história nós vamos buscar compartilhar com os irmãos nesse momento. Amém? Fecha os teus olhos, vamos buscar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te bendizer por essa oportunidade que temos, por esse privilégio de nos reunirmos a cada último domingo do mês, para que possamos aqui compartilhar da sua ceia, a ceia do Senhor, como nós faremos daqui a instantes. Te louvamos, ó Pai, por esse texto bíblico que nós acabamos de ler, e te pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, ao nosso ser, ao nosso intelecto, à nossa alma, que o Senhor transforme a nossa vida, transforme os nossos valores, a fim de que estes sejam condizentes com os teus, a fim de que a nossa vida seja pautada, orientada e guiada pelas tuas escrituras e não por aquilo que nós achamos que deva ser. Pai, abençoe a nossa vida neste momento. Como frequentemente te pedimos, nos dê graça para discorrermos sobre esse importante texto e de igual modo dê graça ao seu povo para que possa ouvi-lo, compreendê-lo, absorvê-lo e colocá-lo em prática na sua vivência diária. Abençoe a nossa vida, Pai, e por favor, fale ao nosso coração nesta manhã. É o que nós suplicamos ao Senhor, desde já agradecidos, em nome e para a glória do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, pode se assentar. Como eu disse para os irmãos, o tema da nossa reflexão nesta manhã é um pequeno homem se encontra com o grande Salvador. Este é o tema
da nossa meditação nesta manhã. E esse trecho, meus irmãos, de Lucas, no capítulo 19, e versículos 1 a 10, ele possui um vínculo, uma conexão, uma ponte direta com o texto que o antecede no capítulo 18 e nos versículos 35 a 42. Se os irmãos depois puderem retroceder e ir até Lucas no capítulo 18 e nos versículos 35 a 42, os irmãos perceberão que Jesus, ele havia curado um mendigo que era cego. E agora, em Lucas, no capítulo 19, e nos versículos 1 a 10, Jesus salva um homem rico. E por meio dessas passagens bíblicas, Lucas nos mostra, dentre tantas outras coisas, que Jesus não era preconceituoso. Jesus, ele não tinha preferência por determinadas pessoas em detrimento de outras. Jesus, ele não tratava as pessoas de forma discriminatória, de acordo com a sua condição social, econômica, política, religiosa e assim por diante. Jesus se preocupava com os pobres e com os ricos. Ele se interessava pelos judeus, como Zaqueu, e também por outros não judeus. Ele amava os homens, as mulheres e as crianças. Enfim, o ministério de Jesus estava voltado para o ser humano de forma geral. E essa história de Lucas 19, versículos 1 a 10, tanto quanto a história precedente de Lucas 18, nos versículos 35 a 42, se passam, e aqui é importante dizer, ambas em Jericó. O cenário dessa história se dá em Jericó. E Jericó, meus irmãos, é uma cidade que é citada diversas vezes, várias vezes ao longo de todas as Escrituras. A prostituta Raabe, por exemplo, que hospedou os espias enviados por Josué a Jericó, e que foi descrita em Hebreus no capítulo 11, versículo 31, como uma mulher de fé, ela mesma morava em Jericó. Uma das maiores conquistas de Israel no Antigo Testamento se deu, por exemplo, contra Jericó, quando o povo, ao circundar ali as muralhas de Jericó, no famoso capítulo 6 de Josué, durante 13 vezes, não é isso? 6 vezes nos primeiros 6 dias e 7 vezes ali no 7º dia, 13 vezes ao todo. Então, depois de circundarem a muralha, gritarem, tocarem as trombetas e tudo mais, então as muralhas caem miraculosamente sob a liderança de Josué e, sobretudo, a partir da ação gloriosa e poderosa de Deus. Já no Novo Testamento, nós nos deparamos, por exemplo, com a parábola do bom samaritano, que é conhecida por todos nós, e que é situada justamente na estrada que ia de Jerusalém para Jericó, conforme o texto de Lucas, no capítulo 10, e nos versículos 30 a 37. E nós também vamos nos defrontar com a história sobre a cura do cego Bartimeu, que também ocorreu nas proximidades, nas circunvizinhanças de Jericó. Portanto, Jericó, que já havia sido palco de diversos eventos importantes ao longo da história de Israel, se torna agora o cenário onde um pequeno homem se encontra com o grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E essa história, meus irmãos, narrada em Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10, que nós acabamos de ler, ela pode ser entendida em outros termos, de forma tríplice, como sendo uma história de superação, de salvação e também de transformação. E é sobre essa história tríplice de superação, salvação e transformação que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. E eu aprendo, meus irmãos, em primeiro lugar, que a história de Zaqueu é uma história de superação. Ao lermos o presente texto, nós descobrimos, entre tantas outras coisas, que Zaqueu, ele teve que superar ao menos 6 dificuldades a fim de poder se aproximar de Jesus, a fim de estar próximo de Jesus. E em primeiro lugar, eu descubro nesse texto que Zaqueu teve que superar a dificuldade relacionada à sua profissão, à sua ocupação profissional. Perceba o que diz Lucas no capítulo 19, versículo 2, parte A, que diz: e era este, referindo-se a Zaqueu, um chefe dos coletores de impostos.
Zaqueu, ele era o chefe dos coletores de impostos, que também são chamados, na linguagem bíblica, nos evangelhos, de publicanos. E quando nós olhamos para a administração romana, essa palavra publicanos, que é uma palavra latina, ela era o nome dado a um agente comercial privado, particular, que exigia, por exemplo, o pagamento de impostos em nome do governo. No presente caso, o governo romano, o governo que envolvia a administração romana. E aqui, meus irmãos, como o cobrador de impostos era um funcionário de um governo imperial estrangeiro, no caso Roma, e, portanto, ele exigia o pagamento de impostos por parte dos cidadãos que viviam sob o governo de Roma, no presente caso, os judeus. Então, percebe-se porque os publicanos eram simplesmente detestados, odiados, desprezados e marginalizados pelos judeus em geral. Aliás, muitos cobradores de impostos, eles eram judeus. E por isso eles eram considerados traidores, porque eram vistos como espécies de, digamos, vira-casacas, por estarem a serviço de Roma. Como que pode um judeu estar a serviço de César, estar prestando serviços a César e estar ali sob a tutela de César? E além disso, meus irmãos, muitos cobradores de impostos, como veremos, infelizmente, que é o caso de Zaqueu, muitos cobradores de impostos eram corruptos. Não todos, não podemos generalizar, mas muitos cobradores de impostos eram corruptos. E aí, quando nós olhamos para isso, quando nós percebemos estes elementos, isto significa que eles, vez por outra, eram ainda mais detestados pelos contribuintes, porque eles cobravam deles muito mais do que estes, por exemplo, deviam. E, meus irmãos, sendo assim, não é difícil imaginar porque os coletores de impostos, como nós mencionamos, eram absolutamente detestados por todos. E Zaqueu, assim como os coletores de impostos que ele supervisionava, porque ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos coletores de impostos, ele acabava sendo absolutamente detestado por todas as pessoas. Mas sabe o que eu descubro nesse texto? Eu descubro que Jesus amou a Zaqueu. Aqueles que eram desprezados, detestados, discriminados e marginalizados pelos homens, foram amados por Jesus, como nós cantamos nesta manhã. Foram perdoados por Jesus, foram abençoados por Jesus e foram também acolhidos por Jesus. E aqui eu quero dizer para os irmãos que a maior de todas as revoluções que já aconteceram no mundo não se deu com guerras, não se deu com espadas, com canhões, com artilharias, com artilharia pesada, com força bruta ou com o que quer que seja. A maior de todas as revoluções da história da humanidade se deu através do amor, e do amor concentrado na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus amou as pessoas e demonstrou esse amor por elas, morrendo na cruz por seus pecados. E mesmo sabendo, meus irmãos, que a sua fama não era das melhores, devido à sua profissão, Zaqueu buscou se aproximar de Jesus. Mesmo sabendo da sua má fama, mesmo sabendo da sua reputação, ele buscou se aproximar de Jesus. Isso nos encaminha a um segundo ponto. Em segundo lugar, Zaqueu teve que superar também a dificuldade relacionada à sua condição econômica. Zaqueu teve que superar a dificuldade relacionada, associada à sua condição econômica. Lucas 19, no versículo 2, parte B, diz que Zaqueu era rico, e era rico. Nós devemos aqui esclarecer alguns pontos que eu julgo que sejam aqui importantes, pertinentes. Zaqueu era um homem rico, mas devemos esclarecer que não há nenhum problema em ser rico, assim como não há também nenhuma virtude em ser pobre. Há pessoas que pensam que porque o indivíduo é rico, isso em si é problemático, ou porque o sujeito ele é pobre, isso automaticamente é sinônimo de virtude, é uma característica virtuosa, mas a Bíblia não ensina isso. Aliás, vamos ver alguns poucos exemplos. Gênesis, por exemplo, diz que Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro.
Um pouco mais adiante, o livro de 1 Reis declara que Deus dera a Salomão riquezas e glória. E um pouco ainda mais adiante, o livro de Jó nos afirmará que Jó era maior em posses do que todos os homens do Oriente. Mas talvez você se pergunte, pastor, mas se a riqueza em si não é o problema, então qual é o problema? Afinal de contas, qual é o problema se a riqueza em si não é o problema? O problema, meus irmãos, não é possuir as riquezas, mas é ser possuído por elas. O problema não é ter dinheiro na carteira, mas é ter o dinheiro guardado no coração. O problema não é ter controle sobre o dinheiro, mas é ser controlado e ser escravizado pelo dinheiro. Aliás, 1 Timóteo, no capítulo 6, e nos versículos 10 e 11, um texto muito conhecido de Paulo acerca da temática que envolve o dinheiro. Nesse texto, Paulo nos apresenta um importante alerta, uma importante advertência sobre a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Paulo escreveu o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 10 e 11, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Olha só, o amor ao dinheiro, a ganância pode fazer pessoas se desviarem da fé. E o texto continua, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora observe o que diz o versículo 11, tu porém, ó homem de Deus, e o mesmo se aplica evidentemente também à mulher de Deus, tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância e também a mansidão. Meus irmãos, eu aprendi ao longo da minha vida, ainda que não necessariamente por experiência própria, que existem 3 Gs que podem destruir a vida e o ministério de qualquer homem, de qualquer pessoa. Existem 3 Gs. E os 3 Gs são garotas, glória e grana. São 3 coisas que destroem a vida de qualquer pessoa. Aí, na parte de garotas, pode transformar para garotos, você que é mulher, né? Mas são 3 Gs que destroem a vida de qualquer pessoa. Garotas, glória e grana. O primeiro G que pode destruir a vida e o ministério de um homem chama-se garotas. Meus queridos, o homem que é mulherengo, que não se contenta com a esposa que tem, e que vive flertando com outras mulheres, além de estar arruinando o seu caráter, ele também está destruindo o seu casamento e a sua família. Aliás, segundo algumas pesquisas, de cada 10 divórcios, a cada 10 divórcios, 7 ocorrem por motivo de traição. Por isso, o marido ame a sua esposa e seja fiel a ela. O segundo G que pode destruir a vida e o ministério de um homem chama-se glória. Meu irmão, tome muito cuidado, especialmente em épocas de redes sociais como estas em que nós vivemos, para que a popularidade, a fama e o prestígio não subam à sua cabeça e te tornem uma pessoa arrogante, soberba, vaidosa. Não se esqueça, aliás, do contexto, e do conselho precioso do autor de Provérbios, em Provérbios, no capítulo 16 e versículo 18, onde ele diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Cuidado com a fama, para que ela não suba a sua cabeça e faça com que você se ache, como nós costumamos dizer, a última bolachinha ali do pacote. Por fim, o terceiro e último G que pode destruir a vida e o ministério de um homem, e que tem tudo a ver com o nosso ponto, chama-se grana. Esse terceiro item, em particular, ele tem tudo a ver com o ponto da nossa mensagem. E mais uma vez, meu irmão, eu gostaria de adverti-lo, tome cuidado para não atribuir ao dinheiro um valor maior do que aquele que ele efetivamente possui. A propósito, alguém já disse de forma muito acertada, de forma muito correta, que o dinheiro é como a água do mar. Quanto mais uma pessoa bebe, mais sede sente dele. Escutemos mais uma vez o que nos disse o apóstolo Paulo no famoso texto, na famosa passagem, que muitas vezes é muito mal compreendida, de Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 a 13, quando ele diz o seguinte: não digo isto como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele conclui o seu raciocínio dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, apesar de ser rico, Zaqueu não permitiu que as suas riquezas dificultassem o seu caminho em direção a Jesus. Não era o dinheiro que falava mais alto no coração de Zaqueu, mas sim a sua sede de Jesus e a sua fome de salvação. Não há nenhum problema em poupar, em ter dinheiro, em fazer uma reserva financeira, em aplicar ali em poupança, em CDB, em CDI, em tesouro direto, o que quer que seja, desde que estas coisas não possuam seu coração e não se transformem em mamon, num ídolo em torno do qual você gire toda a sua vida. Não se esqueça que existem esses 3 Gs que destroem a vida de um homem: garotas, glória e grana. Os 3 são absolutamente prejudiciais, dentre tantas outras possíveis ameaças que podem destruir a vida e o ministério de um homem de Deus, e também, por que não dizer, de uma mulher de Deus. Mas isso nos encaminha, nos conduz a um terceiro importante ponto, uma terceira dificuldade que eu aprendo que Zaqueu teve que superar. Em terceiro lugar, eu descubro que Zaqueu teve que superar a dificuldade relacionada à falta de empatia alheia. Uma terceira dificuldade que ele teve que superar. Ele teve que vencer, teve que superar a dificuldade relacionada à falta de empatia alheia. Observe o que diz Lucas 19, versículo 3, parte A. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia. E por que ele não podia em primeiro lugar? Por causa da multidão. Zaqueu queria se aproximar de Jesus, mas infelizmente isso não era possível devido à falta de empatia da multidão que bloqueava o seu acesso até Jesus. E nós podemos aqui, meus irmãos, resumir o significado de empatia dizendo que empatia significa colocar-se no lugar do outro. Enxergar a vida pelos olhos do outro, colocar-se na vida do outro, na sua dor, nas suas alegrias, nas suas adversidades, nos seus males, nos seus problemas, nas suas angústias, nas suas aflições. Mas o problema, porém, é que nós vivemos em uma sociedade cujas pessoas, infelizmente, são muito pouco empáticas. Aliás, muitas vezes são bem antipáticas. Mas isso, evidentemente, está errado, porque ser empático é simplesmente uma das principais características e virtudes cristãs. Ser empático é um traço que demonstra que o indivíduo, por exemplo, é cristão. Quer ver só? Dê só uma olhada, por exemplo, no que Paulo diz aos cristãos da igreja de Roma, em Romanos, no capítulo 12 e versículo 15, onde Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: cristãos de Roma, sejam empáticos, se coloquem no lugar das pessoas felizes e se alegrem com elas, se coloquem no lugar das pessoas tristes e chorem com elas, mas busquem sentir a dor do outro e se colocar um pouco no lugar do outro. Mas eu aprendo, meus irmãos, nesse texto, que a falta de empatia por parte da multidão com relação a Zaqueu, não impediu Zaqueu de se aproximar de Jesus. Não permitiu que ele viesse buscar a Jesus. E, meus irmãos, não permitam que a falta de empatia das pessoas para com a sua dor, para com a sua fé, para com os seus valores, te desanime, te entristeça e te desencorajem a se aproximar de Jesus. Busque se aproximar de Jesus, independentemente da indiferença da multidão para com a sua vida. Esta é uma das grandes tarefas, um dos grandes desafios que nós temos que vencer na vida cristã. Nem sempre as pessoas facilitarão a sua vida para que você se aproxime de Jesus. Muito pelo contrário, vez por outra, as pessoas criarão obstáculos, barreiras,
quer psicológicas, quer familiares, quer emocionais, quer financeiras, quer tantas e tantas outras, para que você não se aproxime de Jesus, mas aprendamos com Zaqueu nesta manhã a vencermos tais barreiras pela graça de Deus e a nos aproximarmos de Jesus, porque afinal de contas se aproximar de Jesus é aquilo que há de mais importante na vida de um ser humano. Isso envolve o quarto ponto. Eu também aprendo em quarto lugar que Zaqueu, ele teve que superar a dificuldade relacionada à sua condição física. Zaqueu teve que superar a dificuldade associada à sua condição física. Lucas, no capítulo 19, versículo 3, parte B, diz que Zaqueu era de pequena estatura. Era de pequena estatura. Além de não poder contar com a empatia da multidão, Zaqueu também possuía uma característica física que o impedia de se aproximar de Jesus. Ele era um homem de baixa estatura. Aliás, aqui nós temos um detalhe muito interessante quando nós estudamos esse versículo. Porque há estudiosos que pensam que Zaqueu, por exemplo, tivesse provavelmente menos de 1,60 m de altura, de acordo com algumas estimativas, correspondentemente à maneira do padrão médio de altura do homem do Mediterrâneo no contexto antigo. Mas a verdade é que nós não temos como precisar com exatidão quanto ele media. Mas, além disso, meus irmãos, esse trecho de Lucas 19, versículo 3, parte B, ele também é muito interessante, porque a palavra grega traduzida aqui como estatura, o termo grego reliquia, ele também pode significar idade. Ele também pode significar expectativa de anos, né, de vida, maturidade. Ele pode não fazer uma referência à estatura de Zaqueu, mas ele talvez aponte também para a sua idade. E aí, devido a isso, muitos estudiosos, ou pelo menos alguns deles, acabaram interpretando esse texto ou esse termo desta segunda forma. Então, se nós interpretarmos esse texto desta segunda forma, como alguns estudiosos sugerem, isto significa que Zaqueu, em vez de ser baixo, ele era, na verdade, uma pessoa jovem. E nesse caso, meus irmãos, o fato de ele ser jovem fez com que a multidão desprezasse a sua juventude, porque ele deveria ser um chefe dos coletores de impostos ainda muito jovem, e isso fez com que a multidão talvez o desprezasse ou o tentasse afastá-lo de Jesus e, portanto, não deixasse com que ele se aproximasse dele. Mas, seja lá qual for a condição de Zaqueu que o impedisse de fato de se aproximar de Jesus, quer fosse a sua baixa estatura, quer fosse a sua juventude, o fato é que essa característica pessoal não o impossibilitou de querer chegar até Jesus. E essa verdade, ela ficará ainda mais clara quando nós meditarmos no próximo ponto, que é um ponto também muito interessante. O quinto ponto é o seguinte: Zaqueu, ele teve que superar também a dificuldade relacionada à sua vaidade pessoal. Ele teve que superar a dificuldade associada à sua vaidade pessoal. O versículo 4 é muito interessante. Vejam o que ele diz, Lucas 19, 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo. Zaqueu, ele sobe a um sicômoro, a uma árvore, para ver Jesus, porque Jesus havia de passar por ali. Lucas 19, 4. Você já parou para pensar nesta cena? Pare um pouco e tente imaginá-la. Zaqueu, que era um chefe de coletores de impostos, que era um homem rico e que desfrutava de um certo status na sociedade da época, no seu afã de se aproximar de Jesus, ele, de repente, sai correndo e sobe em uma árvore, como se fosse uma criança. Você já parou para pensar numa cena, que cena tão insólita quanto esta? E essas duas atitudes de Zaqueu, de correr e de subir em uma árvore, eram completamente inadequadas para alguém que ocupava a função, o cargo, a profissão dele. Eram totalmente inadequadas. Aliás, correr era uma atitude completamente inapropriada
para alguém que gozasse de status segundo a mentalidade do Antigo Oriente. E esse era o caso, por exemplo, de Zaqueu. Se os irmãos, por exemplo, lerem o texto apócrifo, não é um texto bíblico, é um texto apócrifo, de Eclesiástico, no capítulo 19 e versículo 27, esse texto apresenta um antigo ditado oriental, no qual nós encontramos escrito o seguinte, olha que interessante: a veste de um homem, o seu sorriso e o seu andar revelam o que ele é. Então, segundo esse costume oriental antigo, correr, por exemplo, e subir em árvores, não era uma atitude digna que se esperava de alguém que ocupasse um cargo tão importante como este de Zaqueu. Eu comentei com vocês em outra ocasião, numa outra mensagem, que normalmente, obviamente sem nenhum tipo de preconceito, mas normalmente se você vê uma pessoa correndo, pode ter certeza que não é um CEO de uma empresa, não é um magnata, né? Você não vai ver uma pessoa engravatada, um CEO de uma empresa, correndo na Avenida Paulista meio-dia, você não vai ver. Normalmente é peão, né? E eu digo de novo, sem nenhum preconceito e com todo respeito, mas normalmente pessoas que ocupam tais funções, elas, desde o contexto do Antigo Oriente até os nossos dias, você não vê pessoas assim, de forma espalhafatosa muitas vezes, ou apressadas correndo para lá e para cá no meio da multidão. As pessoas agem de uma forma mais comedida, né? Tranquila, andam calmamente. E quando eu olho para alguém como Zaqueu, uma pessoa que tinha todas essas características e status social, não era condizente com a sua ocupação sair correndo e muito menos subir numa árvore. Mas, meus irmãos, por que então Zaqueu, afinal de contas, agiu assim? Por que ele saiu correndo e, como se fosse uma criança, subiu numa árvore? Zaqueu agiu assim porque o seu desejo de ver a Jesus falou mais alto no seu coração do que a sua vaidade e o seu orgulho. O que falou mais alto no coração dele foi isso. Ele não estava preocupado sobre como as pessoas o encarariam ou veriam. A preocupação dele maior não era o seu status, a preocupação dele era se aproximar de Jesus, e ele faria o que fosse necessário para se aproximar dele. Aliás, já que nós estamos falando aqui sobre vaidade, a vaidade é aquele sentimento de valorização que a pessoa atribui a ela mesma, a si própria, ou devido à sua aparência, ou devido às suas posses, ao seu intelecto, à sua cultura, aos seus dotes físicos, ou a qualquer outra qualidade que ela eventualmente possua. A pessoa que é vaidosa, meus irmãos, ela possui o desejo frequente de ser reconhecida, de ser admirada e de ser aplaudida pelos outros, devido às qualidades que ela possui, ou que ela imagina que possui. Às vezes ela não possui nenhuma delas. Mas você sabe como Zaqueu agiu? Zaqueu, ele não se preocupou com o cargo importante que ele ocupava, e também não se preocupou com o fato de ser rico. Não faz sentido uma pessoa rica sair correndo no meio da rua, no meio da multidão, e subir em cima de uma árvore como se fosse um moleque. A única coisa que de fato importava naquele momento era ver Jesus, era se aproximar de Jesus, era conhecer a Jesus, era poder ter um encontro real e verdadeiro e importante com Jesus. E para poder alcançar, meus irmãos, este objetivo, Zaqueu não mediu esforços. Ele saiu correndo e subiu em um sicômoro, que era uma árvore robusta e frondosa que existia na época, uma espécie de figueira, ou da família das figueiras, cuja madeira, por exemplo, era empregada no Egito para fazer caixões e vários outros tipos de móveis, devido à sua durabilidade, à sua firmeza. Então era um tipo de árvore que facilmente permitia que alguém subisse nela, sem que ela corresse o risco ali de quebrar um galho, digamos, e cair. Mas ao correr e ao subir em uma árvore, Zaqueu demonstrou que não era vaidoso, mas que era alguém que estava de fato interessado em se aproximar de Jesus. Eu creio que esse ponto seja muito importante, porque, vez por outra, muitas vezes a nossa vaidade nos impede de nos envolvermos mais com as coisas de Deus.
Achamos talvez que nos envolvermos com elas sejam coisas de pessoas caretas, retrógradas, antiquadas, coisas de crentes analfabetos ou semi-alfabetizados. Não condiz com alguém, né, da minha índole, do meu jeito, porque eu sou isso, porque eu tenho uma cultura, porque eu tenho bens, porque eu tenho isso e tenho aquilo. Mas eu aprendo com Zaqueu que se quisermos seguir a Jesus, devemos engolir a nossa vaidade e seguirmos ao Mestre, independentemente dos obstáculos que se colocarem à nossa frente. Isso nos conduz a um sexto e último ponto neste momento, nesta primeira parte da nossa mensagem, e que envolve um assunto que eu já mencionei antes. Em sexto lugar, meus irmãos, Zaqueu teve que superar a dificuldade relacionada à sua reputação. Reputação. Observe o que diz Lucas 19, no versículo 7. Veja como as pessoas enxergavam a Zaqueu. Lucas 19, 7 diz: e todos vendo isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para hospedar-se com um homem pecador. Vocês perceberam qual era a reputação de Zaqueu? Zaqueu tinha a reputação de ser um homem pecador, e alguém já disse que, de forma também muito acertada, que reputação é o que os homens pensam que você é, e nem sempre o que os homens pensam que você é condizente com aquilo que de fato você é, né? Mas alguém já disse que reputação é o que os homens pensam que você é, enquanto que o caráter é aquilo que Deus sabe que você é. E portanto, quando eu leio esse texto, eu percebo que Zaqueu não se preocupou com a sua reputação, ele não se preocupou com o que as pessoas pensavam e diziam a respeito dele. Ele apenas se preocupou em fazer o que estava ao seu alcance para poder ver a Jesus, ele não mediu esforços para isso. Além do mais, meus irmãos, o próprio Jesus disse, ainda no Evangelho de Lucas, em Lucas no capítulo 5, versículo 32, ele disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele veio para salvar pessoas como Zaqueu, como eu e como você. Ele veio justamente para salvar miseráveis pecadores como eu e como você, que se entregues a nós mesmos estaríamos irrecuperavelmente perdidos. Meu irmão, então, se você é um pecador, saiba que Jesus veio para te salvar. Ele vem para salvar pecadores. Estamos aqui nesta manhã porque somos pecadores, e porque dependemos desse Deus que é santo e é todo-poderoso, e que enviou o seu Filho na cruz para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Ele veio para salvar pessoas como Zaqueu, como você, como eu, como nós, como todos nós que aqui estamos nessa manhã. Mas depois disso, eu vou para uma segunda parte dessa mensagem, e que eu apercebo nesse texto, que é a seguinte: a história de Zaqueu, além de ser uma história de superação, dentro desses 6 pontos ou dificuldades que ele superou, que nós acabamos de mencionar, a história de Zaqueu também é uma história de salvação, e em linhas bem gerais, nós podemos dizer que a salvação é o encontro da graça salvadora de Deus com o pecador arrependido. Quando essas duas partes se encontram, então há efetivamente salvação. E eu aprendo nesse texto, pelo menos 3 preciosas lições sobre a salvação. A primeira lição que eu aprendo é a seguinte: a salvação começa com o olhar amoroso e gracioso de Jesus, direcionado ao miserável pecador. A salvação começa quando Deus olha para nós e, portanto, visa nos salvar de nós mesmos, do pecado, de Satanás e das mazelas deste mundo. Veja o que diz Lucas 19, versículo 5, parte A. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, porque imagine a cena, Zaqueu, esse chefe dos coletores de impostos e homem rico, estava em cima do sicômoro. E Jesus passa embaixo e o vê. Então, olha o que diz o texto. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Você já imaginou a cena um tanto quanto patética?
de um chefe de coletor de impostos, saindo correndo que nem um tresloucado no meio da multidão, se equilibrando nos galhos ali para não cair em cima de Jesus e da multidão, e de repente Jesus olha e o vê. Imagine a cena, né? Mas, meus irmãos, Zaqueu não se preocupa em ser visto como alguém que é ridículo diante da multidão, porque ele tem um propósito muito firme na sua vida, e o seu propósito é: eu quero me aproximar de Jesus. Não importa o que digam, não importa se zombem de mim, se me ridicularizem, se escarneçam de mim, eu quero me aproximar de Jesus e farei o que for possível, pela graça de Deus, é claro, para fazê-lo. Eu aprendo nesse texto que Zaqueu não estava mais interessado em encontrar a Jesus do que Jesus estava interessado em encontrar a Zaqueu. E a salvação começa, meus irmãos, não com o olhar do miserável pecador terreno em direção ao céu, mas sim com o olhar do céu em direção ao miserável pecador terreno. E da mesma forma como nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, como está escrito em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, de igual modo nós somente o procuramos porque Ele nos procurou primeiro. Nós só o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. E por fim nós apenas o desejamos porque Ele, Deus em Cristo, nos desejou primeiro. Tudo começa com Ele, tudo é dEle, por Ele e para Ele, e nós damos glórias a Ele eternamente. Amém. Mas a segunda lição sobre a salvação que nós aprendemos aqui, e é muito importante esse ponto, claro, todos os pontos são importantes, mas a segunda lição importante é que a salvação é um assunto inadiável. A salvação é um assunto inadiável. Observe o que está escrito em Lucas 19, versículo 5, parte B. Veja só o que Jesus diz a Zaqueu. E disse-lhe, ou seja, Jesus diz a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Uma coisa, meus irmãos, que chama a minha atenção logo de cara nesse versículo, eu imagino que também chame a sua atenção, é a maneira como Jesus se dirige a Zaqueu. É muito curiosa, né? Jesus, ele se convida para ir à casa de Zaqueu, em vez de Zaqueu convidar a Jesus para ir à sua casa. Você já parou para pensar nisso? Eu chegar aqui para o pastor Rodrigo, hoje me convém ir na sua casa. Ele fala, mas como? Eu nem te convidei. Não, mas eu estou me convidando. Elbi, hoje me convém ir comer pizza na sua casa. Não, mas como assim? Me convém, eu vou lá. É uma coisa um tanto quanto inusual. Mesmo porque, quando nós olhamos para os elementos que envolvem hospitalidade no contexto do Antigo Oriente Próximo, era o indivíduo que era o dono ali do imóvel, ele é que deveria se oferecer para hospedar a pessoa de fora, e não a pessoa de fora que deveria se auto-oferecer para dizer, olha, eu irei na sua casa hoje. Mas, meus irmãos, por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que a salvação de Zaqueu é algo urgente, e por isso ele quer encontrá-lo o mais rápido possível. A salvação é algo urgente, que não pode esperar para amanhã, não podemos deixar para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. A salvação é uma coisa que é para ontem, é para hoje, é para já. Eu aprendo com este versículo, como nós mencionamos que a salvação é uma questão inadiável, improrrogável e improtelável. Se existe um assunto urgente que nós não podemos adiar de modo algum, esse assunto diz respeito à nossa salvação. Aliás, meus irmãos, existem várias coisas que podem ser adiadas na vida. Algumas delas, aliás, devemos adiar. Existem várias coisas que podem ser adiadas na vida. Por exemplo, um passeio, uma viagem, a compra de um carro, a participação em uma festa, a troca de roupa, de uma roupa e assim por diante. Mas com a nossa salvação a história é bem diferente. Nós não podemos e não devemos adiá-la. Como Paulo muito bem escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 6, e versículo 2, parte B, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o dia da nossa salvação.
E não amanhã, porque amanhã pode ser tarde, tarde demais. Mas infelizmente existem algumas pessoas que sofrem daquilo que eu chamo de síndrome do faraó. Já ouviram falar dessa síndrome? A síndrome do faraó? Eu não sei se você já leu Êxodo, no capítulo 8, e versículos 9 e 10, parte A. Mas, antes de dizer o que está escrito nesse texto, eu creio que eu devo primeiro contextualizar o que eu vou dizer. O capítulo 8 do livro de Êxodo, ele descreve o envio da segunda das 10 pragas, que foi a praga das rãs. Então Arão, que era irmão de Moisés, ele estende as suas mãos sobre as águas do Egito, e as rãs então acabam saindo das águas e invadindo todo o país, todo o Egito. E diante de um cenário caótico como este, pense um pouco comigo. Rãs sobre a mesa, sobre a cama, sobre o chão, sobre portas, sobre a rua. Algumas pessoas que já têm uma certa ojeriza, a anfíbios e a outros, devem imaginar a situação caótica. É uma sapaiada para tudo que é lado. Diante de um contexto como este, como que você reagiria? Você queria se ver, eu imagino que uma pessoa em sã consciência gostaria de se livrar dessas rãs o mais rápido possível, ou não? O que eu estou dizendo é razoável, não é? Pois bem, veja como age a síndrome do faraó. Olha só, diante desse cenário caótico, Moisés se dirige ao faraó e lhe faz a seguinte pergunta, cuja resposta deveria ser óbvia, mas não é. Em Êxodo, no capítulo 8, e versículo 9, olha o que Moisés diz para faraó, depois dessa praga das rãs. Olha só, ele diz para ele, Moisés dizendo para faraó: quando orarei por ti, faraó, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. Quando você quer que eu resolva esse problema? Qual foi a resposta de faraó? Êxodo, capítulo 8, versículo 10, diz que ele responde: amanhã. Amanhã. Como assim? Existem rãs na mesa, na cadeira, no chão, na cama, na beliche, brincadeira porque não existia beliche naquela época, mas em tudo que era lugar, no fogão, na cozinha, entre os animais, e faraó diz: você pode resolver o meu problema amanhã, volte outro dia. Mas espera aí, a situação está nojenta, o cheiro, o mau cheiro deve ser terrível, é uma situação angustiante, volte amanhã. Está lá, Êxodo capítulo 8, versículos 9 e 10, leia. Meus irmãos, existem pessoas que agem da mesma forma que faraó, quando se trata do anúncio da pregação do evangelho, ou das coisas de Deus. Deus quer salvá-las hoje, Deus quer restaurar o casamento delas hoje, Deus quer abençoar a família dessas pessoas hoje, mas quando elas são intimadas a dar uma resposta ao evangelho, elas dizem como faraó: amanhã eu verei isso. Você diz para elas: arrependam-se hoje, porque vocês podem não ter outra oportunidade. Creiam hoje, porque esta pode ser a sua última chance. E você sabe o que estas pessoas respondem? Amanhã eu pensarei nisso. Mas eu quero te dar um importantíssimo conselho. Não espere para se arrepender dos seus pecados somente à meia-noite. Porque pode ser que o seu coração pare de bater exatamente às 23h59. A salvação é um assunto inadiável e urgente. E você que espera em se arrepender dos seus pecados apenas amanhã, saiba que amanhã pode ser tarde demais. Não adie coisas que são inadiáveis. Deus quer transformar o seu casamento hoje, amanhã pode ser tarde demais. Deus quer mudar a sua vida hoje, amanhã pode ser tarde demais. Não saia, por favor, deste lugar nesta manhã, protelando, procrastinando a sua decisão de crer em Jesus Cristo e de ter um casamento transformado e uma vida abençoada, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia em que Deus quer restaurar a sua vida e salvá-la em nome de Jesus. É hoje este dia e não amanhã. Isso nos leva à terceira lição. A salvação também, meus irmãos, envolve
a recepção de Jesus por parte do pecador. Não há salvação se você não receber a Jesus pela graça na sua vida. Não há. Salvação não é uma coisa que Deus força a goela abaixo. Você vai ser salvo, independentemente de querer ou aceitar o Evangelho ou crer em Cristo. Não, a salvação envolve pela graça, com auxílio da graça, a recepção do Evangelho por meio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Veja o que diz Lucas 19, versículo 6. Olha a atitude de Zaqueu diante da fala de Jesus. E apressando-se, Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu a Jesus com regozijo. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, João nos diz, o Evangelho de João nos diz, em João no capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus, isto é, os judeus, não o receberam. E o versículo 12 complementa: mas a todos quantos o receberam, você tem que receber a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Àqueles que creem no seu nome. Olha que coisa interessante, a palavra traduzida em Lucas 19,6 como receber, uma palavrinha grega, que é a palavra hipoderromai, é uma palavra que significa não apenas receber, mas dar as boas-vindas, ser um anfitrião, tratar com respeito, dizer seja bem-vindo. Para ser salvo, meu irmão, você precisa receber a Jesus pela graça, como eu disse, por meio da fé. Você precisa dar as boas-vindas a Jesus para que Ele entre na sua vida. Você deve receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir disso, pela graça de Deus, é claro, você será salvo. Além disso tudo, e estou quase caminhando para o final, em terceiro e último lugar, o texto bíblico que nós lemos nos apresenta pelo menos 3 importantes sinais indicativos de que Zaqueu foi efetivamente transformado. Esse texto nos apresenta pelo menos 3 sinais claros de que Zaqueu foi transformado. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esses 3 sinais, para que você veja se eles estão de alguma forma presentes na sua vida. Em primeiro lugar, o primeiro sinal indicativo de que Zaqueu foi efetivamente transformado é este: Zaqueu demonstrou estar disposto a ajudar os mais necessitados. Zaqueu demonstrou estar disposto a ajudar os menos necessitados, os menos favorecidos. Veja o que diz Lucas 19, versículo 8, parte A. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eu dou metade. Quer ver se uma pessoa foi transformada por Deus? Veja a maneira como ela trata os menos favorecidos. Há pessoas que esnobam aqueles que não têm posses, mas há pessoas que, como Zaqueu, desejam ajudar tais pessoas. A maneira como nós enxergamos o mais pobre, a maneira como nós enxergamos aquele que talvez tenha bem menos posses do que nós, bem menos recursos do que nós, a maneira como nós tratamos essas pessoas, essa maneira é indicativa, é um importante sinal que aponta para o fato ou não de termos sido verdadeiramente regenerados. Se você despreza as pessoas pobres, se você as esnoba, se você as ridiculariza, se você zomba delas, eu desconfio que você nunca tenha experimentado a verdadeira regeneração no seu coração. Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, a maneira dele lidar com os pobres, com as pessoas muda. Ele trata as pessoas com carinho, com educação, com respeito, ele não as engana mais, ele quer ajudá-las, porque algo foi mudado na sua vida. Quando nós temos um encontro real com Jesus, nós não podemos sair desse encontro como os mesmos, nós temos que sair diferentes, alguma coisa deve ser mudada em nós. Amém? Preste atenção nesse segundo sinal que é maravilhoso, todos eles são.
Caso contrário, não estariam aqui nas Escrituras, não é isso? Mas o segundo sinal indicativo de que Zaqueu foi mesmo transformado, e esse é um dos maiores sinais para saber se um sujeito é crente mesmo ou não. Preste muita atenção. É um dos maiores sinais, uma das maiores evidências, uma das maiores marcas que mostram esse sujeito foi transformado por Jesus. Segundo sinal, Zaqueu demonstrou estar disposto a reparar os males por ele provocados. Ele estava disposto a consertar os erros que ele havia cometido. Veja só o que diz Lucas capítulo 19, versículo 8, parte B. Olha só, ele está falando com Jesus. Jesus, e se eu extorqui alguma coisa de alguém, se eu surrupiei alguma coisa que não me pertencia, tal, devolverei 4 vezes mais. Eu vou consertar o meu erro. Eu não vou mais agir como eu agia antes. Eu vou mudar de vida. Isso é característico de uma pessoa que é regenerada. Esse versículo, meus irmãos, parece indicar que Zaqueu, ele teve, ao que tudo indica, um passado muito sombrio, repleto de falcatruas, de trapaças, de fraudes, de irregularidades e de roubos. Mas, ao mesmo tempo, esse versículo nos mostra que tais práticas pecaminosas atormentavam a consciência de Zaqueu. Fato este que fez com que ele desejasse urgentemente abandonar os seus pecados. A intenção, meus irmãos, de Zaqueu, a intenção dele de reparar os pecados cometidos, indicava que ele estava de fato arrependido. A propósito, preste bem atenção na definição que eu vou te dar de arrependimento, porque ela é muito importante. De forma bem geral, nós podemos definir arrependimento como o abandono de certa prática pecaminosa, em razão do reconhecimento de que esta prática desagradou a Deus. Isso é arrependimento. Tá? O arrependimento consiste nisso. Eu abandono uma prática ou práticas que sei que são pecaminosas, porque eu tenho consciência de que esta prática ou práticas pecaminosas desagradam a Deus e são contrárias à palavra dele. Eu mudo, portanto, de conduta. Isso é arrependimento. O que passar disso é blá, blá, blá. Eu frequento o culto todos os domingos, eu não perco uma ceia, eu não perco nenhum estudo bíblico na quarta, nenhum culto de oração, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, mas continua batendo na mulher, mas continua passando cheque sem fundo, mas continua difamando toda a vizinhança, mas continua com uma língua que não cabe dentro da boca dele. Meu irmão, isso não é arrependimento, arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de vida. Ora, mas como nós podemos saber que Zaqueu se arrependeu de fato? Eu gostaria que você prestasse muita atenção na atitude que ele toma. Esse homem foi cabra macho. Esse homem foi regenerado. Ele foi transformado, porque a atitude dele é de um brio inigualável. Observe só uma coisa aqui interessante. Zaqueu diz que se ele extorquiu alguém, ele está disposto a devolver quanto? 4 vezes mais o valor que fora eventualmente extorquido. Preste bem atenção nisso. A lei judaica, meus irmãos, ela só previa a restituição do quádruplo em um único caso. Quando, por exemplo, o ladrão, ele tivesse roubado uma ovelha. Nesse caso, como multa, o ladrão que fosse apanhado no seu roubo, ele teria que pagar 4 ovelhas, conforme Êxodo capítulo 22, versículo 1. É o único caso onde se restitui o quádruplo. Em outros casos, tinha que dar o dobro, em um outro caso excepcional, o quíntuplo. Né? Mas por Zaqueu falar isso, mas antes de entrarmos nesse assunto, é importante também entendermos que, além da lei judaica, a lei romana também exigia uma compensação quádrupla para todos os furtos que fossem descobertos, o que me parece ser o caso de Zaqueu. Tudo indica que ele era um ladrão. Ladrão. Então,
se este era o caso de Zaqueu, e tudo indica que fosse o caso dele, isto significa que ele deve ter roubado muitas ovelhas dos seus contribuintes quando roubava, quando cobrava, e roubava, os impostos. Mas agora, Zaqueu queria deixar esse seu passado de roubos e de enganos para trás. Essa, meus irmãos, é a essência do arrependimento, do verdadeiro arrependimento, o abandono das práticas pecaminosas. Você se lembra do que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 28, parte A? Ele disse: aquele que furtava, não furte mais. O arrependimento está aí. Antes eu roubava, como eu faço agora? Eu não roubo mais. Isso demonstra que você se arrependeu. Aliás, permita-me aumentar ainda mais essa lista e dizer: aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que via pornografia, não veja mais. Aquele que vivia enganando todo mundo, não engane mais. Aquele que vivia difamando as pessoas, não difame mais. Enfim, permita que Jesus mude a sua vida. E não viva mais praticando tais coisas que o desagradem. Esse em si é o teor, é o centro, é um resumo do que é o verdadeiro arrependimento. Meu irmão, mude de vida. Só que nós não conseguimos mudar sozinhos. Então devemos permitir que Jesus entre em nossa vida e ajude-nos a mudar as coisas que precisam ser mudadas. Por fim, em terceiro e último lugar, o terceiro sinal que evidencia que Zaqueu de fato fora transformado é este: Zaqueu demonstrou ser uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé. Onde você encontra isso, pastor? Em Lucas, no capítulo 19, versículo 9, que diz: e disse-lhe Jesus dizendo a Zaqueu: hoje a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aqui a expressão filho de Abraão não se refere à linhagem étnica de Zaqueu, mas se refere ao fato de que Zaqueu, ao agir da forma como ele estava agindo, isto é, ajudando os necessitados e reparando os males, melhor dizendo, praticados, ao agir assim, ele estava exibindo uma conduta condizente com a de alguém que abraçara a fé de Abraão, a mesma fé de Abraão. É impossível ser regenerado se você não depositar uma fé viva em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que essa história narrada em Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10, nos apresentou nesta manhã um enredo de superação, de salvação e de transformação. Eu aprendo com Zaqueu que quando uma pessoa quer se aproximar de Jesus, obviamente pela graça de Deus, ela arruma um jeito e vai atrás. Ela não vive dando desculpas. Ah, mas hoje eu não posso ler a Bíblia, mas hoje eu não posso orar, mas hoje eu não posso me arrepender, mas hoje eu não posso evangelizar, mas hoje eu não posso me santificar, mas hoje eu não posso orar a Deus. Ela arruma um jeito quando quer e deixa as desculpas esfarrapadas de lado, porque é isso que são desculpas mesquinhas, esfarrapadas, egoístas, que visam apenas o bem dessas próprias pessoas e não os valores do reino de Deus. Que Deus nos ajude a termos, nesta manhã e a partir dela, uma perspectiva semelhante à de Zaqueu. Problemas, meus irmãos, e dificuldades, certamente mais cedo ou mais tarde nós enfrentaremos na vida, a fim de seguirmos a Jesus. Vez por outra, sempre obstáculos se colocarão entre nós e Jesus, para que nós não o busquemos. Às vezes os nossos desejos individualistas e egoístas falarão mais alto, a nossa vaidade às vezes falará mais alto, e infelizmente nos atrapalhará de buscarmos seriamente a Jesus. Mas eu aprendo com Zaqueu, que nós devemos, com o auxílio da graça de Deus, driblar todos esses obstáculos, e com o auxílio da graça divina, buscarmos a Jesus e nos aproximarmos dele. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém?
Fique em pé, por favor, vamos orar. Esse texto de Lucas, no capítulo 19, ele é muito importante porque mostra-nos o encontro de um pequeno homem, Zaqueu, o baixinho Zaqueu, com o grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Talvez muitos não se importem com a nossa vida apequenada, mas há um Deus que se importa. Há um Deus que se importa com a minha e com a sua vida. Um Deus que quer nos transformar. Um Deus que quer fazer conosco o que fez com Zaqueu. A partir do momento em que Jesus teve aquele encontro com Zaqueu, ele se transformou num ex-ladrão. Agora ele não roubava mais. Que Deus nos transforme nesta manhã a sermos ex-ladrões, ex-fofoqueiros, ex-difamadores, ex-prostitutos ou prostitutas, ex-adúlteros ou adúlteras. Quando Jesus entra na nossa vida, nós nos transformamos em isso e aquilo. Não se esqueça da ordem de Paulo. Aquele que roubava, não roube mais. Meu irmão, você não pode achar que tudo está bem com a sua vida, se mesmo frequentando a igreja há muitos meses ou talvez anos, nenhuma mudança substancial tenha sido vista no seu caráter. Se você frequenta a igreja há anos, pior ainda, mas a sua vida aparentemente não experimentou uma mudança radical, eu desconfio que você tenha sido apenas um frequentador de igreja, apenas um simpatizante da causa do evangelho, mas não um verdadeiro regenerado, não um verdadeiro convertido. Não podemos dizer que somos cristãos se não abandonarmos aquelas práticas que tanto desagradam ao nosso Deus e que enviaram o seu Filho Jesus na cruz. Não estou dizendo que nós sairemos daqui nesta manhã impecáveis, nunca mais cometeremos um pecado, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que crentes regenerados de fato lutarão contra o pecado e buscarão vencê-lo não na força do seu braço, mas na força que vem do alto, que vem de Deus, que os ajudará a driblar esses pecados, sejam eles quais forem. Que Deus conceda a cada um de nós nessa manhã transformação de vida, que cada um de nós tenha um encontro real com Jesus. E talvez você tenha confundido ir para a igreja com ter um encontro com Jesus. Talvez você teve um encontro com o pastor, que não salva. Talvez um encontro com o grupo do louvor, o que é uma bênção, mas isso em si não salva. Você precisa sair daqui nesta manhã, tendo um encontro real e verdadeiro com Jesus. Não se preocupe com a sua reputação. Ah, mas o que pensarão de mim? Zaqueu não pensou nisso. Ele falou, eu não estou nem aí. Eu posso ser um chefe de publicanos, posso ser rico, mas para ver a Jesus, eu saio correndo no meio das pessoas. Eu trepo numa árvore como se fosse um moleque, uma criança, porque ver Jesus é aquilo que há de mais importante na minha vida. E quanto à sua vida, meu irmão, que importância há no seu coração quanto a se aproximar de Jesus ou não? Isso é algo importante ou algo banal, trivial? Que você responda essa importante pergunta para você mesmo nesta manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela vida deste pequeno homem, Zaqueu, que se encontrou com o Senhor, com um grande Salvador, com um grande Deus. Ah, Senhor, e esse encontro foi tão produtivo, foi tão transformador, que esse homem rico, depois do encontro que ele teve contigo,
Ele se preocupou em ajudar os pobres e não mais em extorquí-los. Ele se preocupou em pagar 4 vezes mais como multa, porque ele admitiu que era um ladrão, mas ele disse a ti, Jesus: eu não quero mais ser ladrão, eu quero mudar de vida, e eu farei o que for possível para mudar de vida. Pai, olha para a nossa vida nesta manhã. Eu sei que aqui estamos reunidos, um pecador orando juntamente com outros pecadores. Eu só posso te pedir, Jesus, tenha um encontro conosco, esteja conosco, assim como foi conveniente, foi necessário ao Senhor ficar na casa de Zaqueu, fica também conosco, transforma a nossa vida, ajude-nos, como ajudastes a Zaqueu a sermos isto e aquilo, ajude-nos a não sermos mais os mesmos, a irmos à igreja aos domingos, ou às quartas, ou a assistirmos um ou outro culto pelo YouTube, pela internet, mas a nossa vida espiritual, moral, ética continua exatamente a mesma, não houve mudança. Isso não é arrependimento, Senhor. Ajude-nos a nos arrependermos dos nossos pecados. Como o Senhor diz na sua palavra, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, abandona, esse alcançará misericórdia. Ah, Senhor, há pessoas que pensam que serão salvas sem um verdadeiro arrependimento, acham que serão salvas sem se santificarem e continuando a viver a mesmíssima vida que viviam antes, quando estavam no mundo, o que é um gravíssimo engano. Sem arrependimento, nenhum de nós estará na sua presença naquele dia. Ajude-nos a entendermos que o Evangelho significa mudança de vida, mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança de mente, mas o Evangelho não significa mesmice, significa mudança. Ajude-nos a sairmos daqui nesta manhã, com esse conceito muito claro, muito cristalino em nossa mente. Por favor, Senhor, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.